Quando observamos os organismos em ambientes naturais, vemos que em cada lugar existe um conjunto diferente de espécies. Alguns locais têm mais espécies que outros. Alguns locais têm espécies que são exclusivas ou endêmicas. Linhagens evolutivas também podem existir apenas em determinados locais, e alguns locais podem abrigar muitas linhagens. Entender os padrões de biodiversidade não é uma tarefa simples. Existem muitas dimensões da biodiversidade. O número de espécies, quais espécies, o quão restrita é a distribuição delas, além de diversos aspectos relacionados à evolução das linhagens. Para entender e enxergar os padrões, nós, cientistas, usamos técnicas matemáticas para quantificar essas dimensões da biodiversidade. Além disso, usamos técnicas estatísticas para testar hipóteses científicas sobre as causas da biodiversidade e as causas dos padrões espaciais da biodiversidade. Esses estudos buscam compreender os padrões de distribuição das espécies, da biodiversidade e os processos que determinam esses padrões. Esses estudos estão compreendidos na área de pesquisa conhecida como biogeografia e macroecologia. Atualmente, estão disponíveis grandes quantidades de dados sobre a biodiversidade da Terra, em grandes plataformas online. Esses dados nos permitem analisar quantidades massivas de informação sobre a biodiversidade, fazendo novas descobertas fascinantes. Apesar dessa maior disponibilidade de dados nos dias atuais, ainda não é uma tarefa fácil realizar as análises dos padrões de biodiversidade, e nem as análises estatísticas para testar as hipóteses sobre esses padrões. Para diversas análises, os cientistas precisam utilizar diversos softwares de análise de dados, sendo necessário, muitas vezes, usar linguagens de programação. Isso torna o trabalho científico de análise de dados de biodiversidade, muitas vezes, algo cansativo, demorado e difícil. A necessidade de utilizar linguagens de programação é outro fator que dificulta ou torna mais demorada a análise de dados de biodiversidade, pois muitos pesquisadores não dominam as linguagens de programação. Para automatizar esse processo de análise de dados de biodiversidade, agilizar e facilitar o trabalho dos pesquisadores das áreas relacionadas à biodiversidade, biogeografia e macroecologia, eu desenvolvi, com o auxílio da equipe de programadores do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, um conjunto de ferramentas de análise de dados de biodiversidade chamada biodinâmica. Essas ferramentas foram desenvolvidas para automatizar todo o processo de análise de dados de biodiversidade, identificando padrões de diversidade, testando estatisticamente hipóteses biogeográficas e criando mapas que facilitam a interpretação dos padrões de biodiversidade. Além disso, algumas dessas ferramentas disponibilizam técnicas estatísticas e matemáticas que podem ser usadas em uma ampla gama de estudos científicos relacionados à investigação de padrões espaciais de outras áreas não biológicas. Nós desenvolvemos mais de 50 funções de análise. Todas apresentam uma interface amigável, simples e flexível. Pesquisadores podem identificar padrões de diversidade com poucos cliques do mouse, realizar testes estatísticos complexos rapidamente. Além disso, diversos modelos matemáticos para a predição de distribuição de espécies, de padrões de diversidade e a predição estatística de variáveis foram implementados no Biodinâmica. As ferramentas foram desenvolvidas na plataforma de modelagem espacial Dinâmica Ego, desenvolvida pela equipe do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG. Essa plataforma otimiza o tempo de diversas análises, usando os computadores da melhor forma possível, permitindo que análises sejam realizadas em menor tempo. A plataforma Dinâmica Ego já é utilizada por pesquisadores em todo o mundo. Biodinâmica é uma importante inovação tecnológica que nós desenvolvemos e que contribuirá com a pesquisa científica no Brasil e no mundo, agilizando os trabalhos de pesquisa de cientistas de diversas áreas e tornando acessível análises complexas, potencializando o avanço da pesquisa científica.